Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com senhoras, senhores, para falar sobre as alterações da legislação portuária sob a ótica do Poder Legislativo. Eu quero cumprimentar a doutora Isabela Paturi, gerente executiva do OGMO do Rio de Janeiro, e, em nome dela, todos os trabalhadores, trabalhadoras que aqui se encontram, os gestores. Cumprimentar também o desembargador Celso Pio, da 2ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. Cumprimentar, em nome do Dr. Sérgio Aquino, a FENOP, agradecer o convite por estar aqui falando desse tema tão importante e que talvez tenha sido um dos temas mais desafiadores do Legislativo nessa legislatura. O presidente da nossa comissão, do PL 733, é o deputado Murilo Galdino, e o deputado Arthur Maia é o nosso relator. Eu acho que a disposição aqui ficou excelente, porque o doutor Celso Pio trouxe a prévia da nossa comissão. A comissão, quando foi estabelecida, ela já sentiu essa segurança de um projeto que vem de um estudo profundo, de um estudo que foi a campo, que foi feito pelo Tribunal do Trabalho, justamente baseado nas necessidades e nos conflitos que ele vem julgando ao longo dos anos. E talvez ali esteja com a maior minúcia, com as maiores peculiaridades, desembargador Celso Pio, todos os detalhes dos conflitos, né, que a falta da modernização no setor tinha até então. E um dos grandes objetivos que a gente tem é justamente evitar a judicialização. Então, quando a gente estabelece a comissão do PL 733, que faz a alteração da legislação portuária, a gente já vem com uma segurança e com a responsabilidade de escrever todo aquele estudo, transformá-lo em texto de lei, para que seja plenamente executado, né, e que seja factível, que seja exequível e que diminua realmente os conflitos e que traga a modernização necessária para esse setor que movimenta quase que a totalidade da nossa economia, né? 90% do comércio exterior passa pelos nossos portos. E, quando a gente fala de portos, não é só o porto em si, não é só o litoral. E muitas pessoas, quando eu andava pelo interior, me perguntavam a respeito disso. Tá, mas me explica essa comissão de portos. O que importa para o oeste de Santa Catarina? A proteína animal que o agricultor lá do extremo oeste e tantos outros produtos produzem, passa pelos nossos portos e conecta, né, uma grande cadeia que conecta os extremos do interior do nosso país com os mercados mais exigentes do mundo, levando os nossos produtos, né? E especialmente num momento em que se abre o comércio exterior, em que abre perspectivas muito boas para comercializar os nossos produtos, os nossos portos precisam estar com a sua competitividade garantida, com a desburocratização garantida, com segurança jurídica, segurança institucional e com os processos muito bem definidos. O desembargador foi muito feliz na fala dele quando ele fala que a gente precisa de um sistema robusto. Não dá simplesmente para nós buscarmos em leis isoladas a resolução de um setor extremamente essencial para a nossa produtividade. E a gente foi buscar, na comissão, as motivações, o que essa lei vai tutelar,
quais são os consensos, quais são as divergências e, principalmente, a responsabilidade de nós colocarmos nesse texto um texto moderno, equilibrado e que seja duradouro também. E disciplinando, né, o sistema portuário brasileiro como um todo, a exploração dos portos, as atividades da operação portuária, o trabalho portuário, e reorganiza a governança e estabelece, traz mais clarividência em relação às competências dos diversos órgãos envolvidos. E quando a gente busca, no texto, oferecer essa segurança jurídica, a previsibilidade, que é extremamente importante para todo o setor produtivo, e a racionalidade para um setor que opera contratos a longo prazo, que exige investimentos expressivos, riscos altos também, e fazer a convergência de tudo isso com o desenvolvimento regional e social do nosso país. E quando, uma vez com o texto na mão, com um estudo prévio já muito bem elaborado, a gente começa, na comissão também, fazer o duplo cheque, digamos assim, porque já havia sido feito as primeiras visitas, as primeiras oitivas, nessa comissão que trouxe o projeto de lei para a comissão na Câmara de Deputados. E a gente começa a oitiva, começa as visitas técnicas, e visitamos portos que investiram numa desburocratização, numa legislação moderna, e que tiveram um up gigantesco, né? E a gente conseguiu perceber, inclusive, teve um porto que a gente visitou que chamou muita atenção, porque o painel dele era manual ainda. Era um grande quadro branco e os navios desenhados, né, e recortados e atracados, simulando atracados nos berços, enfim. Então, e aquilo chamou muita atenção, porque, em muitas coisas, nós estamos muito além de portos mais eficientes do que nós no mundo. Mas talvez eles não tenham sentido uma necessidade de investir tanto em tecnologia e informatização pelas características próprias de cada porto e de cada país. E aqui no Brasil, ao contrário, os nossos portos tiveram que investir muito em tecnologia, inovação, em sistema, para compensar as outras dificuldades que a gente tem. Parece quase inaceitável que, quando a gente fala da livre iniciativa, do fomento do Estado, da União como um fomentador do desenvolvimento econômico, esse mesmo Estado, essa mesma União, traga tantos empecilhos burocráticos, tantas necessidades, que acaba dificultando e tornando muito mais moroso todo esse processo. E o que a gente busca na legislação é justamente isso, é que o Estado se torne um fiscal, que é a obrigação dele, né? O Estado ele tem que permitir, fomentar o desenvolvimento, permitir que a livre iniciativa faça seus investimentos, respeitando a realidade social e trabalhista, evidentemente, mas que o Estado dê condições para que se empreenda e que a legislação seja um fomento do empreender, e não um empecilho, que muitas vezes a gente percebe. Então, buscando, né, essa modernização, buscando consolidar essas regras, reduzir sobreposições burocráticas e atualizar os conceitos, aproximar a legislação brasileira a partir das melhores práticas internacionais, e sem perder essas peculiaridades, essas características de cada país e de cada porto também. E eu vou trazer os 5 principais eixos, que é realmente a segurança jurídica, a desburocratização, o equilíbrio na regulação dos portos privados e públicos, a modernização das relações de trabalho e o fortalecimento da governança. Como a gente falou no início, e os senhores todos acompanharam, foi talvez um dos projetos mais desafiadores, porque exigiu muita conversa. Hoje a gente se encontra nos ajustes finos, né, do texto, alguns ajustes que ainda estão pendentes, mas, em relação à modernização das relações trabalhistas,
o que a gente busca é justamente trazer mais competitividade sem abrir mão da segurança dos trabalhadores e também investir em todos os avanços de tecnologia, de informação que aí estão. E, por parte do Estado, esse fortalecimento da governança, no momento em que o Estado dá mais liberdade, facilita, simplifica os processos, desburocratiza os processos e termina com o que muitas vezes é o bis in idem, né? O empreendedor cansa de pedir licença, mais licença, mais licença. A dragagem é uma dessas situações. E, nesse fortalecimento, o que a gente busca é justamente trazer mais liberdade e o Estado como fiscal, como fomento e fiscal, e também fortalecendo as boas práticas, fortalecendo a prestação de contas, a transparência e fazendo com que o nosso país consiga estar nos mercados mais exigentes através dos nossos portos, trazendo competitividade. Dentro do que a gente apurou e é de conhecimento de todos, os gargalos que a gente enfrenta não são apenas dentro do porto, né? A gente tem uma estrutura, a logística, desde a saída do produto lá da propriedade rural, desde do campo, né? Do campo ao porto, do campo ao consumidor final. As dificuldades logísticas que nós temos são imensuráveis. A infraestrutura terrestre, né? São as dificuldades nas rodovias, ferroviárias, enfim. A questão do porto-cidade também é algo que a gente tem um exemplo muito bacana, que é o Porto de Santos, né? Acredito que todos conheçam. E a legislação também fomenta para que os municípios tenham haja realmente essa integração porto-cidade entre os municípios e o porto, buscando agregar um ambiente, né, cada vez melhor, tanto institucional quanto na vida dos municípios também. O que nós buscamos na legislação é justamente caminhar nessa direção de desenvolver todo o potencial do Brasil. E, com um novo marco legal, esse potencial é gigantesco, né? E o que a gente quer é justamente fazer com que esse efeito se espalhe em toda a cadeia produtiva. Então, a gente parte de uma lógica bastante simples, né? Cada dificuldade que a gente tem que não é sanada, cada navio que não atraca nos nossos portos, ele acaba levando embora empregos, renda, dinheiro que poderia estar aqui no nosso país. E cada atraso nessa modernização também é um navio que deixa de atracar e trazer novas oportunidades, né? Eu quero falar um pouquinho rapidamente a respeito dos portos catarinenses, né? Talvez há 3 décadas atrás, o interior do nosso estado era um interior que não tinha desenvolvimento algum. E essa reorganização dos nossos portos e o fomento do comércio exterior foi que desenvolveu o estado de Santa Catarina. E hoje é um dos motores do desenvolvimento regional. E essa referência na movimentação de contêineres, a eficiência dos terminais privados e a integração com essa cadeia produtiva, né, desde o agro, a indústria, o comércio, essa vocação logística que se tornou um dos pilares muito importantes do nosso PIB, mostra também, e considerando os gargalos que a gente tem, deixa muito claro que não se trata de um problema de um porto ou de outro, de A ou B. Deixa muito claro que não é um problema de um estado ou de outro. É um sistema realmente que tem uma estrutura que precisa ser modernizada, que precisa atender às demandas e à competitividade internacional. Então, o meu tempo está quase terminando.
Eu acho que a questão que a gente pode deixar e que a gente entendeu ao longo das audiências que nós fizemos, eu quero destacar um pouquinho as audiências também. Teve algumas audiências públicas que nós fizemos, e vale a pena destacar que a gente ouviu todos os envolvidos, todos os setores, desde a Federação de Trabalhadores, os sindicatos, os guardas portuários, os estivadores, conferentes, representações de todas as regiões do país, e cada deputado também fez as visitas no seu estado. Eu visitei os portos de Santa Catarina, eu recebi todos os envolvidos, todos que solicitaram a audiência, a gente recebeu, ouviu, debatemos, inclusive, levamos sugestões. Foram inúmeros requerimentos, né? Todos os requerimentos foram abraçados, foram recebidos na comissão e foram analisados. Algumas audiências públicas meio que deram o que fazer, mas, ao final, o entendimento de que a gente precisa realmente chegar a um consenso para que a gente consiga realmente colocar o Brasil num nível de competitividade que, de acordo com a nossa capacidade produtiva, de acordo com os nossos talentos também. E sem abrir mão dos direitos fundamentais, da proteção da saúde e segurança do trabalhador. A forma como o PL 733 foi debatido na comissão especial, ela realmente se apresenta como um instrumento de equilíbrio e reduzindo a insegurança jurídica, diminuindo a judicialização e trazer previsibilidade na jornada, na remuneração e, ao mesmo tempo, permitir que os terminais tenham condições mínimas de gerir as suas equipes de uma forma mais eficiente, com mais liberdade, inclusive incorporando tecnologias que exigem qualificação permanente e constante cada vez mais, né? Então, a nossa obrigação, enquanto parlamento, foi construir uma transição responsável também, em que o trabalhador não seja surpreendido, mas que esteja também preparado para o futuro. E eu acredito que nós tivemos êxito nessa comissão, que deve apresentar o relatório muito em breve, né? E que realmente traz, né, no PL 733 um marco legislativo moderno, equilibrado e duradouro. Então, meu tempo já esgotou aqui, a gente está à disposição, o gabinete está à disposição. Se alguém quiser perguntar algo, também estamos às ordens. Cumprimentando também o deputado Edinho Bez, aqui da Fremloge, que eu tenho a honra de ser presidente da Câmara Técnica de Portos e Hidrovias e que sempre nos dá o apoio necessário para que a gente consiga linkar o parlamento, a atividade legislativa, com a sociedade. Muito obrigada e a gente está à disposição. Fechar? Antes de fechar, o doutor Celso Pio gostaria de dar mais uma palavra. Bom, eu esqueci de falar algo muito importante, deputada, que pode até ser a PEC de 6x1, que foi votado, tem o relatório substitutivo do deputado Léo Prats. Esse relatório, ele conserva a jornada para as profissões, as categorias que têm lei própria. Ele conserva ele acrescenta no relatório dele na PEC o respeito àquelas profissões que têm jornadas regulamentadas por lei própria. E ele cita, no exemplo, até os aeronautas e outras profissões no relatório dele, por isso que a escala vai estar sujeita à negociação, mas ele abre um parágrafo terceiro na sugestão dele, respeitando as jornadas que estivessem já estabelecidas, convencionadas em legislação própria. Então, é uma oportunidade, já que o relatório ainda não foi apresentado, que essa questão seja enfrentada para poder garantir mais previsibilidade e segurança jurídica para o setor portuário, já que vai ter uma lei, estão discutindo a lei, e aí sim se abre espaço
para que ela não seja a atividade portuária atingida, como não serão as atividades que possuem lei, trabalhadores em plataforma, trabalhadores do setor aeroviário, ferroviário. Eu acho que era o momento também de se debruçar para ver a consequência eventual e estabelecer uma regra mais racional, lógica, que proteja o trabalhador, mas proteja a atividade econômica também. Era só isso que eu ia falar da importância de discutir, que nós não tratamos disso, porque não tinha discussão da PEC quando da elaboração do anteprojeto. É muito bem lembrado, desembargador. E esse é um tema, talvez o fato do relatório ainda não tenha saído, a espera, né, por essa decisão da PEC do 6x1, que foi recente, né, e que surgiu no decorrer do processo legislativo da 733 também, e que deve ser considerado também na comissão especial na 733. E eu acho que esse artigo veio com muita necessidade, porque o Brasil é grande demais, a diversidade econômica brasileira é muito diferente, existem inúmeras categorias, exemplo dos portuários, aeroviários, como o senhor falou, a saúde, enfim, existem diversas militares, enfim, né, guardas municipais, existem diversas necessidades peculiares de cada categoria e é muito raso acreditar que todas essas categorias caibam numa única norma, né?